Olá pessoal, neste vídeo eu vou fazer um checklist dos livros que eu li este ano de 2022. No total foram 10 livros fechados que eu consegui ler esse ano. O ano passado eu consegui ler um pouco mais, porém esse ano eu tive essa quantidade de leituras que está na média. Geralmente eu leio 8 a 15, entre 8 a 15 livros por ano, e esse ano eu consegui fechar com 10 anos. Estou em andamento com a leitura de 2 outros livros, até porque eu estou levando mais a sério essa questão do Clube do Livro, HX. Se você não é inscrito ou não faz parte do Clube do Livro, eu vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo o link para que você possa participar. E daí, como eu estou tendo essa participação agora desse projeto no Clube do Livro, HX, eu estou me dedicando um pouco mais à leitura, embora esse ano tenha sido bastante conturbado para mim por uma série de questões de problemas pessoais. Mas hoje eu vou comentar sobre os livros que eu li esse ano e vou dar breves explicações e breves comentários sobre essas obras desses livros. E acompanhe esse vídeo para que você veja que, se porventura você também leu algum desses livros ou se sente motivado a ler pelos comentários que eu vou fazer. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. O livro que eu concluí esse ano, que foi um livro que eu comecei a ler em 2021 e terminei esse ano. Então aqui, nesse vídeo, eu vou comentar apenas os livros que eu terminei de ler esse ano. Mas não necessariamente sejam os livros que eu tenha começado a ler e terminado nesse ano de 2022, ok? Apenas os livros que eu terminei de ler esse ano. Porque como eu tenho uma certa hiperatividade, eu não consigo esperar de terminar de ler um livro para começar a ler outro. Então, e até por uma questão de algumas recomendações neurolinguísticas, já vi em várias fontes de informação recomendando as pessoas a lerem mais de um livro ao mesmo tempo para que elas se sintam estimuladas mentalmente a lembrar dos fatos que verem e que obtêm de mais de um livro, e assim estimular mais a memória. Então eu sigo essa técnica, recomendo demais. Um dia eu leio 10, 15 páginas de um livro, no outro dia leio de outro livro, aí no terceiro dia consecutivo já volto a ler o que eu tinha lido no primeiro dia, e assim vai. Hoje, esse ano de 2023, eu pretendo ler 3 livros simultaneamente e não apenas 2. Não sei se vai dar certo, mas é um desafio a mais que eu estou me propondo. Mas nesse ano de 2022, o livro que eu li primeiro, que eu concluí primeiro, foi Os Segredos do Lobo, de Jordan Belfort. Inclusive, eu dou nota para cada livro que eu leio. Para esse livro, que eu terminei em 7 de janeiro de 2022, eu dei nota 1. Por várias questões pessoais. Não necessariamente quer dizer que o livro seja ruim, mas para mim não agradou. Esse livro ele fala de algumas questões sobre finanças, sobre a perspectiva de um financista, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas as informações trazidas por esse livro ficaram muito subentendidas, não foram muito bem esmiuçadas, aquelas informações que a gente encontra facilmente na internet e em qualquer livro de finanças, ou seja, não teve um diferencial. Então a leitura também não me foi muito agradável, eu esperava um texto mais bem escrito, uma leitura mais envolvente, enfim, não me agradou, dei nota 1. Lembrando também que eu vou falar no final sobre os livros que eu abortei, tá? Eu vou falar logo nesse vídeo também, mas só no final. Aqui o foco é falar sobre os livros que eu concluí, cheguei a terminar a leitura, porque tem livros que eu começo a ler e aborto por algum motivo. E pelo fato da leitura ser entediante, pelo fato do livro não estar ter desvirtuado do propósito a que se destinou, qualquer desses motivos eu aborto a leitura. Mas vamos continuar a abordagem apenas dos livros que eu concluí. Vamos lá. O segundo livro foi O Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Ledster, que eu terminei em 17 de fevereiro de 2022. Eu dei nota 0 para esse livro. Enfim, é um dos livros que esteve em vários momentos como um dos livros tido como best-seller. Mas é um livro, aquela questão. Se não entrega o que promete, ou não realmente traz informação
de utilidade prática para a vida, eu não aprovo. Eu gosto e prezo por livros, e quando vou escrever, tenho cuidado de trazer informações que de fato agreguem algo na vida prática das pessoas, que elas possam utilizar. E não simplesmente algo que seja uma leitura subjetiva, uma leitura meramente contemplativa. Outra coisa que me desagrada também é um livro que contém muitos erros de português. Um livro que contém pouco vocabulário, que não traz um vocabulário que enriqueça o português de quem está lendo. Então, esse tipo de livro eu dou nota 0, não gosto. Cheguei a ler o livro até o final por uma questão de curiosidade, mas a leitura não recomendo. Em curtas palavras, para quem não entendeu, o livro não entrega aquilo que promete. Cuidado, já vai meu alerta aqui, também para aqueles livros que são tidos como best-seller por revistas ou jornais ou por alguns portais de internet, mas quando você vai ler o livro, de fato, não é nada daquilo que estavam dizendo. Continuando. O terceiro livro que eu li é o Projeto Futuro Garantido, de Felipe Campos. Esse livro eu terminei em 14 de março de 2022 e dei nota 1 para esse livro. Novamente, é um livro que não entrega o que promete. Livros de finanças é muita embromação. Quem aqui tem o hábito de ler livros de finanças sabe que você tem que ler uma tonelada de livros para ter alguma informação realmente relevante. A maioria é só embroma, só fala o que o outro já falou de uma forma diferente, faz uma abordagem, dá alguma outra experiência pessoal do autor para a obra, mas no fim das contas não entrega nada de relevante. Enfim, o quarto livro que eu li é O Ódio como Política, de Esther Solano Galeso, que eu terminei em 22 de abril. Esse livro eu dei nota 10. Nota 10 para esse livro porque é um livro que realmente entrega o que nós vivenciamos ao longo desses últimos 4 deploráveis anos no governo desse neonazista que está na presidência, que infelizmente vai terminar o mandato, com mais de 130 pedidos de impeachment nas costas, tendo comprado boa parte da base governamental para que não fosse destituído do cargo, dentre outros vários crimes, inclusive contra o próprio povo brasileiro, que nesse momento, inclusive de fim de ano de 2022, tenta fugir para os Estados Unidos com um verdadeiro ato antidemocrático e irresponsável de não passar a faixa presidencial para o futuro e tão apreciado e tão esperado presidente Lula, mas que, convenhamos, não faz nenhuma diferença. Na realidade, essa fuga é uma tentativa de se furtar ou de buscar algum subterfúgio para não pagar pelos crimes que cometeu, dos vários crimes que cometeu. Porém, todo esse chororô perante a mídia não é à toa. Ele sabe que o pagamento pelos crimes que cometeu está muito próximo. Portanto, esse livro, O Ódio como Política, de Esther Solano, fala justamente como a arma utilizada como política para incitar a violência, a atos antidemocráticos, como esse que nós estamos vivenciando, inclusive agora no fim de ano, e dentre outros absurdos, que se nós vivêssemos em um país minimamente e realmente democrático de direito, nós não estaríamos presenciando atos tão absurdos e tão desumanos como esses que nós estamos observando. Então, esse livro nos ajuda a dar um aparato maior em relação a tudo que nós estamos vivenciando sob uma perspectiva mais cientista, mais lúcida e mais bem explicada. E, inclusive, nos serve como ferramenta para que nós não venhamos a permitir que a política seja usada como instrumento de ódio para com as pessoas. Então, recomendo demais a leitura. O outro livro que eu li foi o livro de Abílio. O título do livro é Abílio, escrito por Cristiane Correia. Eu terminei ele no dia 25 de abril também e dei nota 9 para ele. Eu gosto de ler muitas biografias, porque trazem muitas informações relevantes, história de vida de pessoas de sucesso, como é o caso do empresário Abílio. Tenho minhas ressalvas com ele em relação a certas visões políticas e pessoais, mas em relação como empresário, convenhamos, ele é um homem extremamente inteligente e dinâmico nesse sentido. Então, recomendo a leitura do livro em relação aos ensinamentos que o livro traz, em relação à trajetória de vida dele, que realmente é uma trajetória de vida incrível,
é um homem de uma visão empresarial e de negócios extremamente singular e que vale a pena ser tida como inspiração, mas não copiada no ponto de vista pessoal, visto que ele é meio desumano e um tanto arrogante em relação às pessoas que convive. Algumas coisas foram escancaradamente mascaradas para dar a ele um ar de homem mais humanitário e tal, mas na prática não é bem dessa maneira. E ele também camufla muito a pessoa que ele é em relação à índole que possui perante a visibilidade pública nas poucas possibilidades que ele tem de aparecer perante o público em geral. Particularmente a mim, nunca enganou. Sempre tive um pé atrás com a pessoa dele, mas com o homem profissional, empresário, o economista que ele é, isso não resta dúvida que ele é um homem exemplar. Continuando. O outro livro que eu li sobre... O título do livro é Escrita, uma breve introdução, de Andre Robinson. Esse livro eu terminei de ler em 16 de abril de 2022, pouco tempo antes desse livro de Abílio. No caso, eu dei 9,5 para esse livro, mas eu não vou comentar muito porque ele fala em relação à língua portuguesa. Ele fala sobre a história da língua portuguesa, a evolução da nossa língua, que é uma coisa bem para quem é do ramo. Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado pela língua portuguesa. É um fator que me ajudou muito, inclusive, a ganhar dinheiro, no momento de perrengues da minha vida, quando eu estava totalmente... Não que minha situação atual não esteja melhor, mas em relação a antigamente estava bem pior. Mas, naquela época, eu não tinha oportunidade de trabalho, não tinha oportunidade de emprego, então fui ministrar a aula de português e redação. E foi as letras, literalmente, que me ajudaram a atenuar o sofrimento que eu estava vivendo. Então eu sou muito grato e estudo até hoje português, justamente porque tanto é um meio de vida como é um meio de instrução que nos permite entender tudo o que está escrito e não cair em certas armadilhas do mundo. Quando nós aprendemos a ler um contrato, a ler alguma coisa, a ler algum tipo de informação e saber não apenas o que está escrito, como o que não foi escrito, o que ainda faltava ser tido escrito naquele texto, naquele contexto, naquela nota de rodapé de jornal, de artigos publicados, de blog e principalmente de contratos. Quando a gente aprende a ler e saber o que está escrito e o que deixou de ser escrito, a gente aprende a sair de muitos perrengues, de muitas complicações na vida, que são deixadas de forma proposital e outras tantas de forma relapsa em vários setores da vida. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Outro livro que eu li nesse ano de 2022 foi o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Banzin, que eu terminei de ler ele em 7 de julho de 2022, e para esse livro eu dei nota 7. 7 porque trouxe algumas informações relevantes, mas a grande maioria já sabia. 7 também porque a leitura não é muito envolvente e não me cativou como leitor. Talvez possa dar uma interpretação, uma impressão diferente para outras pessoas, mas para mim a interpretação foi essa. Quando eu leio um livro sobre finanças, eu espero, como eu já falei e reitero, obter alguma informação que seja relevante para a minha vida e que eu possa aplicá-la de forma prática. Esse livro traz algumas informações relevantes, mas a maioria delas eu já conhecia e outras tantas não vi utilidade e também não vi muita relevância nisso. Por isso eu dei uma nota 7 em relação a algumas informações que foram relevantes, mas que de fato não tinham tanta aplicabilidade prática. Vou dar um exemplo. O livro aborda muito sobre a aquisição de bens por meio de leilões, coisas que eu sempre tive meu pé atrás. Porém, ele ensina também a como obter financiamento para compras em leilões. Obviamente, esse é um assunto muito extenso, muito grande, que se eu for adentrar em detalhes, vou perder muito tempo. Mas é uma informação relevante, para mim foi um diferencial, coisa que inclusive até hoje estou estudando, me aprofundando nesse ponto para fazer esse tipo de investimento. Que eu recomendo também que vocês leiam em relação a essas informações que são relativamente consideráveis. Por isso que minha nota não foi tão baixa, dei nota 7. O 8º livro que eu li nesse ano de 2022 é o livro Como Arrancar a Ansiedade da Minha Vida, de Emmanuel Aleph.
Esse livro eu cheguei a ler até o final, mas eu dei nota 2 para ele. Nota 2 porque ele me cativou pela leitura e também pelo fato de ser um livro mais curto, que você pode ler rapidamente. Não é mais que 100 páginas. Porém, o livro não traz nenhuma informação relevante que as pessoas já não saibam sobre como tentar combater a ansiedade, que por vezes pode ser crônica e daí necessita de um tratamento psicológico ou psicanalítico mais aprofundado. Portanto, não vilipendei crises de ansiedade achando que é mero momento de situações que nos causam ansiedade. Por vezes isso pode ser uma coisa crônica, inerente à personalidade de uma pessoa, que pode comprometer a saúde dela, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porém, o livro não traz nenhuma informação relevante além daqueles que a gente já sabe ou pode depreender facilmente pela internet, pelos vários artigos que existem por aí de dicas que dão como combater a ansiedade. Fazer yoga, atividade física, se alimentar adequadamente, ter rotina para certas coisas, ter um equilíbrio, um autocontrole em relação às próprias emoções e assim por diante. Enfim, o livro não traz nada de novo em relação a algo que as pessoas comumente já não saibam sobre como controlar a ansiedade. Por isso que minha nota foi nota 2 para esse livro. E não recomendo. Nono livro é um livro o título do livro é Finanças para Autônomos, de Eduardo Amuri, que também deu nota 7. Como autônomo desde que me conheci por gente, até como comecei a trabalhar, nunca fui empregado de ninguém, por vários motivos que não cabe aqui entrar em detalhes. O livro não traz nenhuma informação relevante, mas teve uma leitura relativamente agradável e, de uma certa forma, me conduziu a uma certa esperança que talvez no final do livro fosse trazer alguma coisa relevante, mas, no fim das contas, não trouxe nada de relevante para que qualquer profissional que já saiba como atuar de forma autônoma nessa sociedade já não saiba ou aprenda com a prática. Enfim, o livro não traz nada de novo, nem de relevante, por isso que eu dei nota 7 para ele. Porém, não tiro o valor dele para quem não sabe de nada sobre como trabalhar como autônomo e pode vir a trazer algumas informações relevantes. Para mim não trouxe, o que não quer dizer que para você não possa trazer. Então, fica a dica. O 10º livro foi o livro Trabalhando com Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e esse eu dei nota 3 para ele. Esse livro não trouxe nenhuma informação relevante para mim, talvez traga para outras pessoas, mas, como eu falei, não trouxe nenhuma informação relevante pelo qual eu pudesse aplicar na minha vida prática e informações pelo qual eu já não soubesse. E também, quando se fala em inteligência emocional, no mínimo a gente espera que o livro aborde alguma coisa sobre como de fato nós podemos reconhecer e controlar essas inteligências emocionais e, de uma certa forma, majorá-la ou aperfeiçoá-la para um desenvolvimento pessoal e profissional melhor. O livro não traz nenhuma abordagem nesse sentido. Fala muito em relação ao que é inteligência emocional, como as pessoas podem lidar com isso, como pode se beneficiar, traz algumas diquinhas ou outras de como aprimorar a memória, tá? Mas de fato não traz nenhuma informação de fato relevante, inovadora ou diferenciada do que outros livros que abordam esse mesmo assunto já não tenham trazido. Então foi nota 3. Só para, antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar rapidamente dos livros que eu abortei e não cheguei a ler. O primeiro livro abortado foi O Poder do Silêncio, de Carlos Castaneda. Não gostei. O livro não traz nada de relevante, também não traz nenhuma linguagem envolvente. Abortei a leitura. Outro livro abortado foi o Nós Queremos Que Você Fique Rico, de Robert Kiyosaki e Donald Trump. Nota 0 para esse livro, viu? Tanto li, né, porque são dois empresários bem-sucedidos, tá, mas pura embromação, puro marketing por ter duas figuras dito por escrevendo o livro, mas não traz informação relevante nenhum para esse livro, que inclusive em alguns momentos foi cotado como um best-seller. Uma porcaria. Outro livro que eu abortei a leitura foi O Privilégio da Servidão, de Ricardo Antunes. Nem me lembro do que abordava esse livro. Nota 0 para ele. Também não vou nem comentar. Outro livro também é O Ponto de Impacto, de Dan Brown, que abortei o livro.
que é um livro de ficção, mas que não traz nenhuma... A história é uma narrativa que para mim não foi envolvente. Não me senti agradado, lia quase até a metade do livro e abortei a leitura. Outro livro abortado, que eu esperava que fosse transformar a minha vida, como muitas pessoas falaram que tinha um poder transformador para isso, foi o livro O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. Abortei a leitura também, não trouxe nada de relevante, é uma narrativa muito embromadora, que não é envolvente, não me agradou. Cheguei também a ler quase a metade do livro e não gostei. Inclusive tem muitos perfis na internet que tiram muitas lições vindas desse livro, O Poderoso Chefão, mas que sinceramente eu não tive paciência para terminar de ler. Inclusive, se não me engano, esse livro tem mais de 300 páginas, e quando eu estava chegando próximo da 100ª, eu abortei a leitura porque estava muito entediante. Enfim, esses foram os meus livros que eu li em 2022. Espero que tenha motivado você de alguma maneira a ler pelo menos um deles. E curta e compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, vê se você comentou, vê se você leu algum livro ou tem vontade de ler, se você concorda ou discorda de alguma abordagem que eu fiz de algum desses livros. Qualquer coisa é relevante para fazer esse meu canal crescer. E se você, reitero, não é inscrito, não faz parte do Clube do Livro HX, o link está na descrição desse vídeo. E espero que você faça parte. Toda semana tem conteúdo novo, tem livros, tem podcast, tem análise de livros, não apenas feita por mim, como também feita por outros participantes do clube. O clube é bem democrático e todos estão abertos a falar e colocar suas opiniões, desde que seja de forma democrática e respeitável, respeitando a visão e a compreensão de mundo e de leitura do outro. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo.